Minha mãe me segurou enquanto meu pai estava organizando meu casamento com um homem mais velho e perigoso. Aí, eu fugi e contei tudo para todo mundo. Agora, anos depois, ela está doente e me implora para eu voltar porque eu sou da família. Na minha família, as meninas se casavam assim que tinham a primeira menstruação. Não importava se tinham 12, 13 ou 14 anos. O sangue significava que você já estava pronta para casar com um homem que tinha pelo menos 3 vezes a sua idade. Eu cresci acreditando nisso, então na minha cabeça não parecia tão ruim, até eu fazer 11 anos, quando vi minha prima Mion sendo prometida para um homem de 43 anos, só 3 dias depois da primeira menstruação dela. As 2 esposas que ele teve antes dela morreram antes de fazer 20 anos. Naquela noite, eu decidi parar de comer direito, não porque eu achava que estava gorda, nem porque eu odiava comida, mas porque percebi que as meninas mais magras da família eram as últimas a menstruar, e eu sabia que essa era a minha única saída. Depois, descobri que o corpo precisa ter gordura suficiente para começar a puberdade. RS. As outras meninas me chamavam de esqueleto, mas eu não ligava. O sangue apareceu enquanto eu preparava a comida da manhã e molhou todo o meu vestido branco. O grito de alegria da minha mãe fez todas as mulheres da casa correrem até mim. Elas estavam muito felizes, quase radiantes. Minha mãe beijou minhas bochechas e disse que eu tinha sorte. Quando anoiteceu, meu pai já tinha escolhido meu marido, amo da Bibi, um empresário da construção que já tinha enterrado 2 esposas quando elas fizeram 23 anos. No atestado de óbito dizia insuficiência renal. As mulheres da casa cochichavam que era por causa de muitas gestações muito novas. 2 dias depois, minha prima Ana, uma menina que morava no barracão. Minha prima também menstruou. Em poucas horas, ela foi prometida para um homem de 51 anos, que colecionava esposas como troféus e já tinha 8 filhos mais velhos que ela. Eu vi a luz sumir dos olhos dela enquanto eles discutiam o preço da noiva, como se ela fosse um pedaço de gado. Naquela noite, eu dei meu caderno para ela. Tinha todos os números dos abrigos, as leis e os jeitos de fugir que eu tinha decorado. Amanhã, eu sussurrei, fale com o professor de ciências. Use exatamente as mesmas palavras que eu te ensinei. As mãos dela tremiam quando pegou o caderno. E você? Meu casamento é só daqui a 2 semanas. Eu vou arrumar um jeito. Eu respondi, com a voz trêmula. Mas eu estava errada, porque naquela noite bateram na porta. Era o conselho tutelar. O rosto do meu pai mudou de confuso para furioso quando eles perguntaram sobre a Ania, sobre noivas menores de idade e casamentos forçados. Eles precisavam conversar com todas as meninas da família que tinham menos de 18 anos. Assim que eles saíram, a família cercou eles como lobos. Na cabeça deles, alguém estava ensinando mentiras para as meninas. Alguém tinha envenenado a mente inocente delas com ideias da cultura ocidental. Eles vasculharam a casa toda procurando quem era o culpado. Bom, meu diário foi encontrado escondido no galpão de ferramentas em 1 hora, cheio de números de telefone e leis importantes. Meu pai queimou o diário na frente de todo mundo, enquanto me chamava de doente, contaminada e, a minha favorita, de um câncer que precisava ser tirado. Meu casamento é amanhã, ele anunciou antes de tentar destruir qualquer outra coisa. O amanhecer chegou rápido demais. Em 1 hora, eles iam me vestir de vermelho e dourado para me entregar para um homem que já tinha 2 meninas vivas. Meu estômago embrulhou quando ouvi passos chegando na minha porta. Peguei o saco plástico que tinha escondido dias antes, com só o essencial, uma muda de roupa, os endereços dos abrigos que eu tinha decorado e escrito de novo, e os $20 que tinha roubado da bolsa da minha mãe, $1 por vez, durante meses. A maçaneta da porta girou. Agarrei meu estômago e me curvei, soltando um gemido que não era totalmente falso. Minha mãe entrou. Minha mãe já estava vestida com as roupas mais bonitas dela para o dia do meu casamento. Levanta, ela mandou. O psicólogo chega em 30 minutos. Eu gemi mais alto, segurando minha barriga. Mamãe, tem alguma coisa errada, meu estômago. Ela fez cara preocupada e veio devagar até mim. Na nossa cultura, noiva doente é sinal de coisa ruim. Você comeu o quê? Não comi nada, eu disse, meio sem fôlego, andando até a porta. Preciso ir ao banheiro agora. Ela segurou meu braço. Você foi há 20 minutos. Por favor, eu implorei, com as lágrimas descendo pelo meu rosto. O medo deixou tudo mais fácil. Dói muito.
Ela me soltou, meio chateada. 5 minutos. As tias estão esperando. Eu cambaleei pelo corredor, segurando a bolsa que escondi debaixo da minha camisola larga. Quando cheguei no banheiro, tranquei a porta e sentei no vaso sanitário. A placa do teto, que eu tinha soltado semanas antes, mexeu fácil. Coloquei a bolsa lá dentro e comecei a fazer barulho no banheiro para parecer que eu estava passando mal de verdade. 3 minutos passaram. Dei descarga, deixei a água correr e gemi alto de novo. Mamãe, não consigo parar meu estômago. Ela bateu na porta. Abre essa porta, eu não consigo. Eu gritei, sentando no vaso de novo. A janelinha acima da porta tinha sido pintada e fechada há anos, mas eu estava mexendo nela com uma faca de manteiga que roubei da cozinha. Por favor, só mais 1 minuto. Mais batidas na porta. Agora tinha várias vozes. Minhas tias também estavam ali. Empurrei a janelinha com toda a força que eu tinha. A tinta rachou e depois cedeu. O ar fresquinho da manhã entrou pela janela. A abertura era pequena, feita só para ventilar, não para fugir, mas a fome dos meses me deixou pequena o suficiente. Ela está demorando muito, a voz do meu pai ecoou. Peguei minha bolsa do teto e joguei pela janela primeiro. Depois me levantei, com os ombros raspando na estrutura. A porta tremeu quando bateram nela com força. Meus quadris ficaram presos. Mordi a língua para não gritar e me virei de lado. A fechadura quebrou justo quando minhas pernas passaram pela janela. Caí quase 2 metros na grama molhada. Torci o tornozelo, mas não quebrou. Atrás de mim, gritos começaram no banheiro. Corri descalça, com a camisola voando. Corri pelo quintal e fui até a casa dos vizinhos. Os cachorros latiram. As luzes com sensor acenderam. Continuei correndo. Nosso bairro era um labirinto de casas iguais, cheias de famílias da nossa comunidade. Qualquer uma delas me entregaria sem pensar 2 vezes. Atravessei o quintal do Hassan, passei pela piscina do Mahmoud e contornei o galpão do Jardim do Sal. O motor de um carro rugiu atrás de mim, depois outro. Eles se organizaram rápido. Me escondi atrás das lixeiras do Abdullah enquanto os faróis passavam. A voz do meu primo Omar ecoava no ar da manhã. Verifiquem todas as ruas, ela não pode estar longe. A estrada principal ficava a 3 quarteirões daqui. O ônibus parava a 4. Eu já tinha decorado esse caminho na minha cabeça, mas nunca descalça. Nunca com meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Eu corria entre as casas, me protegendo atrás dos carros estacionados. Meus pés deixavam manchas de sangue no concreto. Um pedaço de vidro ficou preso no meu calcanhar, mas eu não podia parar para tirar. Lá, ouvi o grito do meu primo Karim pela esquerda. Um carro acelerou na esquina. Me joguei entre as roseiras da senhora Shen, enquanto os espinhos rasgavam minha camisola e minha pele. Ela não era da nossa comunidade. Talvez ela nem me reconhecesse. Manquei pelo quintal dela e entrei no beco atrás da casa. O ponto de ônibus apareceu bem na hora que o ônibus da manhã chegou. Eu saí correndo entre os prédios, acenando desesperada. A motorista, uma mulher negra mais velha, olhou para meus pés sangrando e minha camisola rasgada e segurou a porta. Subi os degraus e congelei. Sem dinheiro. No meu desespero, tinha esquecido os $20 na bolsa. Por favor, sussurrei, só preciso ir pro centro. Eu pago, prometo. Uma senhora idosa, sentada na frente, se levantou e colocou o troco exato na máquina. Sente aqui, criança, ela disse, bem calma. Não fez perguntas, só me ajudou a sentar do lado dela e me entregou lenços de papel que tirou da bolsa. O ônibus partiu bem quando o carro do Omar derrapou no estacionamento. Me abaixei perto da janela, mas não antes de ver a cara dele toda cheia de raiva. A mulher do meu lado se mexeu um pouco e me escondeu da visão. Ficamos em silêncio até o centro da cidade, onde ela colocou uma nota de $10 na minha mão antes de descer. Seja lá do que você esteja fugindo, ela sussurrou, não volte. O tribunal era um prédio enorme que eu só tinha visto pelas janelas do carro. Manqueando, passei pelos detectores de metal, deixando pegadas de sangue no chão de mármore. Os seguranças se olharam, mas não me impediram. A escrivã do tribunal de família, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, olhou para mim e saiu do balcão. Querida, você precisa de atendimento médico? Medida protetiva de emergência?
Eu falei as palavras que tinha decorado. Tenho 15 anos. Estão me obrigando a casar hoje. Por favor. Ela me levou até uma cadeira e trouxe uns formulários. Onde você está morando? Precisamos do endereço para a ordem. Recitei o endereço do abrigo que tinha decorado, rezando para ter vaga quando eu chegasse. Meu telefone, que tinha ficado na bolsa, começou a tocar. Era minha mãe, depois meu pai, depois o Omar, e outros números que eu não conhecia. As mensagens de voz foram chegando, mas eu nem prestei atenção. Eu já sabia o que eles iam dizer: desonra, vergonha, maldição, câncer. A funcionária me ajudou a preencher os papéis, o rosto dela ficando mais sério a cada detalhe. Esposas anteriores morreram aos 23 anos. Insuficiência renal por muitas gestações. Casamento forçado marcado para hoje. Espere aqui, ela disse, sumindo em um escritório lá no fundo. Ela voltou com o juiz que leu minha petição ali mesmo no saguão. Concedido, ele disse, ordem de emergência válida imediatamente. A audiência completa será daqui a 2 semanas. Agarrei o papel como se fosse minha salvação e mancando saí dali. O abrigo ficava a 12 quarteirões daqui. Cheguei a 3 quarteirões quando lembrei que talvez não tivesse vaga. O telefonema confirmou meu medo. Estamos lotados, disse a voz. Podemos colocar você na lista de espera para quinta-feira. Quinta-feira. Faltavam 3 dias. Eu não tinha para onde ir nesses 3 dias. Foi quando lembrei da senhora Rodrigues, minha professora, que tinha me mostrado aqueles panfletos e que tinha esquecido de trancar a gaveta naquele dia. Talvez ela não tivesse esquecido nada. 3 ônibus e 2 horas depois, eu estava na frente da Jefferson High School. Sábado era para estar vazia, mas o carro dela estava no estacionamento. Eu tinha percebido que ela às vezes vinha nos fins de semana para corrigir provas em silêncio. Achei ela na sala de aula, com uma caneta vermelha na mão e uma pilha de redações ao lado. Ela olhou para cima e deixou a caneta cair. Meu Deus, disse ela, vindo rápido até mim, olhando para os meus pés sangrando. Ah! Minha camisola estava toda rasgada, e eu segurava a ordem de proteção com força na mão. Sente-se e não mexa, ela falou. A senhora Rodrigues voltou com o kit de primeiros socorros da enfermeira da escola e começou a limpar meus pés. Foi só aí que comecei a chorar de verdade, não aquelas lágrimas falsas do banheiro. Eles iam me obrigar a casar hoje. Eu chorei muito. Ele já tinha matado 2 esposas. Eu tinha a ordem de proteção, mas o abrigo estava cheio e eu não tinha para onde ir, e ainda estavam me procurando. Ela pegou o telefone e ligou para a linha de emergência do CPS. Eles precisam colocar você num lugar seguro, disse ela. Mas a voz do outro lado não animou nada. Tem 15 anos? Perguntaram. Precisamos de mais provas de perigo real agora. Uma ordem de proteção só por suspeita não é suficiente. Você sofreu algum dano físico? O rosto da senhora Rodrigues ficou sério. Ela tem cacos de vidro nos pés porque correu descalça. Está toda cortada. Cortes que ela fez nela mesma durante a fuga não contam. Precisamos de provas de abuso da família. Meu telefone tocou de novo. Desta vez, a senhora Rodrigues atendeu. Alô? O rosto dela ficou branco. Senhor, a Bibi? Não, sua filha não está aqui. O quê? Não, ela está. Ouvi a voz do meu pai no alto-falante. Calma, controlada. Aquela voz profissional que ele usava para fazer as pessoas acharem que ele era um homem respeitável. Ela está doente. Ele dizia que eu tinha problemas mentais e precisava tomar remédios. Estamos muito preocupados. A senhora Rodrigues desligou o telefone. Como ele sabia que você estava aqui? Meu telefone. Claro, eles estavam me rastreando. Apague tudo, ela disse. Restaure o telefone para a configuração de fábrica agora. Enquanto eu limpava o celular, ela fez outras ligações para supervisores do CPS, assistentes sociais e assistência jurídica. Cada um dizia a mesma coisa, sem perigo físico imediato ou provas melhores. As mãos deles estavam amarradas. Foi quando ouvimos barulho de portas de carro batendo no estacionamento. A senhora Rodrigues trancou a porta da sala e fechou as persianas. Fique quieta, ela falou. Passos ecoaram no corredor. Vozes masculinas falando árabe, depois inglês. Sabemos que ela está aqui, meu pai chamou.
O telefone dela mostrou essa localização. Ela está doente, precisa de ajuda. Eles tentaram abrir a maçaneta da porta. Bateram primeiro de forma educada, depois com mais força. Vou ligar para a polícia, sussurrou a senhora Rodrigues, mas eu segurei a mão dela. Espera, deixa eu tentar uma coisa primeiro. Arregacei as mangas e mostrei a ela as cicatrizes redondas que o treinamento com maconha deixou. Os hematomas da briga que tive hoje de manhã quando minha mãe tentou me forçar a vestir o vestido de noiva. Depois, levantei minha camisola só o suficiente para mostrar as marcas de cinto nas minhas costas, dos anos de treinamento militar nas manhãs de sexta-feira. As mãos dela tremiam enquanto tirava fotos com o celular. Por que você não contou isso para ninguém antes? Achei que era normal, eu sussurrei, até ler os panfletos dela. Ela ligou para o 190. Tem vários homens tentando invadir minha sala de aula. Tem uma aluna comigo que está em perigo. Por favor, rápido! As batidas na porta ficaram mais fortes. Então, ouvi a voz do meu tio. Temos os remédios dela. Ela é bipolar, esquizofrênica. Ela inventa histórias. Verifiquem as câmeras do estacionamento. Avistei a senhora Rodrigues com urgência. Eu vim sozinha. Se eles têm remédios, é porque trouxeram. Ela ligou para a segurança da escola e explicou rápido. O segurança, senhor Williams, disse que estava baixando as imagens. Sirenes da polícia tocaram longe. As batidas pararam. Os passos se afastaram rápido. Quando os policiais chegaram, meu pai tinha mudado. O homem bravo que batia nas portas sumiu. No lugar dele, apareceu um pai preocupado, de terno caro, segurando frascos de remédios com meu nome. Graças a Deus que vocês chegaram, ele disse para os policiais. Minha filha está muito doente. Ela tem delírios e inventa histórias terríveis sobre nossa família. Os policiais nos separaram para conversar. Uma policial ficou comigo e com a senhora Rodrigues, enquanto outras duas foram falar com meu pai e meus tios no corredor. Ela nunca tomou remédios, a senhora Rodrigues insistiu. Sou professora dela há 2 anos. Olhem esses ferimentos. O policial olhou para os meus pés. Os cortes e os machucados podem ter sido feitos por ela mesma, ele falou devagar. Se ela estava tendo um surto, veja quando essas receitas foram usadas, eu disse de repente. Se estou tão doente, por que não estou no sistema? Por que não tem consulta médica nem terapia? A senhora Rodrigues pegou o laptop. Tenho redações, ela explicou, várias, de meses atrás, falando sobre tradições da família, expectativas culturais. Elas mostram tudo de forma sutil. Ela guardou todas as redações em que eu escondi verdades entre as linhas, escrevendo sobre aulas de culinária tradicional, quando queria dizer queimar as mãos, falando da preparação para o casamento, quando queria dizer os espancamentos por olhar para alguém. O policial foi lendo, ficando cada vez mais sério. Enquanto isso, o senhor Williams chegou com imagens da câmera de segurança no celular dele. Mostravam claramente meu pai e meus tios chegando com os remédios na mão. Ania, eu disse de repente, liga para a Ana Mansour. Ela fez um boletim de ocorrência ontem. Ela sabe de tudo. Mas quando a senhora Rodrigues tentou encontrar a família da Ana, descobriu que eles tinham se mudado para outro estado naquela manhã. Sem endereço, telefone desligado. Meu pai percebeu que as coisas estavam mudando e perdeu a calma. Começou a falar rápido em árabe com meus tios, gesticulando com raiva. O que ele está dizendo? Perguntou o policial. Ele está mandando eles ligarem para o advogado da família, eu traduzi, falando algo sobre o dote não poder ser devolvido. Esse foi o erro dele, falar do dote. O policial ficou sério. Senhor, que dote? O rosto do meu pai ficou duro. Eu falei errado, meu inglês. Seu inglês parecia bom 5 minutos atrás, o policial falou. O resto da hora foi confuso. Mais policiais chegaram, um supervisor do CPS, alguém do promotor público. Meu pai falava ameaças de processo e pedia respeito à honra da família. Meus tios falavam de liberdade religiosa e dos direitos dos pais. Mas as provas cresciam, as redações, os machucados, as receitas falsas, as imagens da câmera, a ordem de proteção que eu tinha conseguido naquela manhã. Ela é menor e fez alegações sérias de abuso e casamento forçado, o supervisor do CPS declarou.
Vamos colocá-la sob custódia protetora de emergência. Meu pai explodiu de raiva. Ele se jogou na minha direção, gritando em árabe sobre desonra e me xingando. 2 policiais o seguraram enquanto ele falava ameaças sobre o que acontece com meninas que traem a família. A senhora Rodrigues segurou minha mão enquanto eles levavam meu pai embora. A coordenadora de colocação de emergência chegou em 20 minutos. Uma mulher cansada chamada Margarete, que claramente foi tirada do descanso no fim de semana. Ela olhou para meus pés e chamou o transporte médico na hora. Precisamos limpar esses cortes direito, falou, me ajudando a sentar numa cadeira de rodas. O vidro precisa ser tirado antes que dê infecção. A senhora Rodrigues apertou meu ombro. Eu vou te acompanhar até o hospital. Você não está sozinha. O pronto-socorro estava uma bagunça. Era sábado à tarde, cheio de pessoas machucadas em acidentes e esportes, e todos os leitos estavam ocupados. Uma enfermeira me atendeu rápido, olhando o vidro preso no meu calcanhar e os vários cortes que precisavam de cuidado. Enquanto ela cuidava de mim, a Margarete fazia várias ligações tentando achar um lugar para eu ficar. Sim, eu entendo, dizia ela ao telefone. Vocês estão lotados, eu sei. É uma situação de emergência por causa do casamento forçado e da cultura. Não, ela não pode ir para uma casa adotiva comum. Sim, ela precisa de um lugar especializado. Cada ligação acabava igual. Sem vagas, sem lugar, sem espaço para casos difíceis assim. A senhora Rodrigues andava nervosa naquela área pequena com cortinas. Tem que ter algum lugar, ela falava. E casas seguras? Os abrigos para mulheres estão todos lotados. Do lado da Margarete, ela falou baixinho. Fim de semana é sempre difícil arrumar lugar, e casos assim, as famílias sempre tentam pegar as meninas de volta. Precisamos de um lugar seguro. O médico chegou para tirar o vidro, aplicando anestesia local antes de começar. Eu mordi o lábio, não de dor, mas de medo. Cada minuto sem um lugar para ficar era mais tempo para minha família me achar. Espera, disse a senhora Rodrigues de repente. Conheço uma enfermeira aposentada que trabalhou no distrito. Ela já cuidou de casos de emergência assim. A Margarete animou. Ela é certificada? Vou ligar para ela, respondeu a senhora Rodrigues, saindo da sala. Voltou minutos depois, sorrindo um pouco. Theodora Whitman. Ela é certificada para emergências, tem experiência com casos culturais como o seu. Pode te levar hoje à noite. Senti um alívio enorme quando a Margarete começou a fazer os papéis. O médico terminou de enfaixar meus pés e passou antibióticos para evitar infecção. Enquanto nos preparávamos para sair, meu celular vibrava com uma mensagem de um número desconhecido. Você desonrou toda a nossa família. Isso não acabou. Mostrei a mensagem para Margarete, que anotou tudo na hora. Vamos ter que mudar seu número, ela disse. E você precisa tomar cuidado com as redes sociais. Do jeito que estão as coisas, eles podem te encontrar de qualquer jeito. A viagem até a casa da Theodora durou 40 minutos, passando por bairros que eu não conhecia, longe da minha comunidade. A senhora Rodrigues foi junto no carro, sem querer ir embora até ter certeza que eu estava segura. A casa era simples, mas bem cuidada, com câmeras de segurança em cada canto e uma cerca alta em volta do terreno. A Theodora nos recebeu na porta, uma mulher forte, com uns 60 anos, olhos atentos e mãos suaves. Ela olhou para meus pés enfaixados e para meu rosto cansado, avaliando como uma enfermeira experiente. Entre, querida, vamos cuidar de você. A casa era quente e confortável, nada a ver com o mármore frio e os móveis dourados da casa da minha família. Ela me mostrou um quarto pequeno, com uma fechadura por dentro da porta. Para você se sentir tranquila, disse ela. As janelas têm alarmes, e eu espalhei sensores de movimento por toda a casa. Você está segura aqui. Enquanto a senhora Rodrigues terminava os papéis, a Theodora. A senhora Rodrigues me ajudava a desempacotar minhas poucas coisas. Antes de sair, minha professora colocou um cartão na minha mão. É meu número pessoal. Pode ligar a qualquer hora, dia ou noite. Naquela primeira noite, eu quase não consegui dormir. Cada carro que passava me deixava nervosa. Cada sombra podia ser um tio ou primo vindo me pegar de volta. Às 3 da manhã, a Theodora me encontrou sentada perto da janela, olhando a rua.
Eles foram buscar a última menina também, ela falou baixinho, sentando na cadeira do meu lado. 3 irmãos e o pai dela tinham ido até o portão, querendo que ela devolvesse as coisas deles. A Teodora sorriu triste. O tempo que a polícia demora para chegar aqui é menos de 2 minutos. Eu confirmei isso. O domingo passou num borrão de planos de segurança. A Teodora me ajudou a configurar um celular novo, com um número que só ela, a Margarete e a senhora Rodrigues sabiam. Planejamos o que fazer se alguém se aproximasse, como mudar minhas rotas, e quais vizinhos eram confiáveis para emergências. Amanhã precisamos te matricular na escola do distrito, ela falou. Com a ordem de proteção, você não pode voltar para Jefferson High. A ideia de começar tudo de novo era assustadora, mas ficar escondida era mais importante do que andar pelos corredores que eu conhecia. Na segunda de manhã veio o primeiro teste. A campainha da Teodora tocou às 6 horas. No monitor, eu vi minha tia e 2 primas. Elas traziam comida e tinham cara preocupada. Sabemos que ela está aqui, minha tia falou no interfone. Só queremos conversar. A avó dela está muito preocupada. A Teodora nem respondeu, só ligou para a polícia no número não emergencial. Sim, tem pessoas da ordem de proteção na minha casa, obrigada. Elas foram embora antes da polícia chegar, mas não antes do meu primo levantar um cartaz para a câmera. Nós chamamos, volte para casa. A manipulação tinha começado. Naquela tarde, a Margarete ligou com notícias. Seu pai contratou um advogado, ela disse. Eles estão falando em alienação parental e querem que você volte. Será que eles podem fazer isso? Podem tentar, mas com a ordem de proteção e o CPS envolvido, é difícil. Mesmo assim, você precisa estar pronta para brigar. Na terça-feira, chegaram flores. Um buquê enorme na porta, com um cartão. Nossos corações estão partidos. Por favor, nos perdoe. Com amor, mamãe. A Teodora tirou fotos de tudo antes de jogar fora. Documente tudo, ela me lembrou, cada contato, cada tentativa. Comecei na nova escola na quarta. Me matricularam em condições especiais, que mantiveram meus registros secretos. A conselheira, que sabia do meu caso, me deu uma colega para ajudar e disse que eu podia almoçar na biblioteca se quisesse. Já tivemos casos assim, ela garantiu, sua segurança é nossa prioridade. Mas me senti insegura quando vi um carro conhecido no estacionamento depois da aula. Não era do meu pai, ele era esperto demais para isso. Mas uma das caminhonetes de trabalho do meu tio estava estacionada num lugar onde todo mundo que saísse teria que passar. Voltei para dentro e liguei para Teodora do escritório da conselheira. Ela chegou em poucos minutos, estacionou na frente da caminhonete e me acompanhou até o carro dela, gravando tudo no celular. Avise eles que estamos vendo. Ela disse. Avise eles que não temos medo. Na quinta-feira chegou mais papelada. Meu pai estava pedindo na justiça que eu voltasse para casa, dizendo que eu tinha sido influenciada por pessoas de fora e que estava perdendo minha cultura. A Margarete me colocou em contato com uma advogada da assistência jurídica, uma mulher forte chamada Patrícia, especialista nesses casos. São táticas padrão, disse a Patrícia, lendo os documentos. Eles vão falar de liberdade religiosa, direitos dos pais, proteção da cultura. Eles vão contra-atacar com o conselho tutelar, abuso já registrado e seu próprio depoimento. Vou ter que ver eles no tribunal? Não, se eu puder evitar, mas você tem que estar pronta para isso. Na sexta de manhã, as coisas começaram de verdade. A Teodora me acordou cedo, com o rosto sério. Veja suas redes sociais, não faça login. Só olha. Num laptop emprestado, ela me mostrou uma postagem pública do meu pai no Facebook. Minha foto junto com um pedido desesperado. Por favor, nos ajudem a encontrar nossa filha. Ela tem problemas mentais e precisa de remédio. Foi levada por pessoas que contam mentiras para ela. Temos medo pela segurança dela. Os comentários já estavam chegando, amigos da família rezando, gente da comunidade compartilhando, alguns oferecendo recompensa por informações. Isso é intimidação de testemunha, disse a Patrícia quando ligamos para ela. Ele quer controlar a história, precisamos responder com cuidado. Mas o estrago já estava grande. À tarde, a postagem tinha sido compartilhada centenas de vezes. Minha foto circulava em grupos de WhatsApp da comunidade, com avisos sobre a menina doente que precisava de ajuda.
Então veio a primeira traição de verdade. Uma das meninas do grupo de habilidades da minha esposa, minha prima mais nova, a Margie, que eu tentava proteger, postou um vídeo. Ela estava sentada junto da mãe, falando versos que claramente tinham decorado. Contou mentiras terríveis sobre nossa família. Nossos pais queriam machucar a gente. Ela fez a gente ter medo da nossa própria cultura. Por favor, se você ver ela, ajude a trazer ela para casa para ela receber ajuda. Meu coração quebrou ao ver os olhos dela vazios, sabendo a pressão que ela passou para falar aquelas coisas. A Teodora me abraçou enquanto eu chorava. Eles estão usando tudo que você ama contra você. Mas isso não faz o que você fez errado. No sábado veio uma visita inesperada. A câmera da campainha mostrou uma jovem que eu não conhecia, segurando um envelope. Sou do escritório de advocacia, ela gritou. Tenho documentos para menor. A Teodora desconfiou. Deixa eles na caixa de correio, eu vou pegar. Mas quando a mulher virou para ir embora, eu vi o rosto dela e quase engasguei. Era minha prima Sara, 3 anos mais velha que eu, com peruca e roupa social. Não saia por aí, a Teodora avisou. Mas eu já estava na janela. A Sara olhou para cima e encontrou meus olhos. Por um instante, a máscara dela caiu e eu vi lágrimas. Depois ela se recompôs, colocou o envelope na caixa e foi embora rápido. O envelope tinha fotos. Minha avó parecendo frágil. Minha irmãzinha na festa de aniversário. Minha cadeira vazia. Minha mãe chorando enquanto preparava meu prato favorito. Cada foto escolhida para aumentar a culpa. Mas a última foto me gelou o sangue. Era a Ana, de volta de onde quer que tivessem escondido ela. Ela estava entre os pais, com um anel de noivado e o olhar vazio. No verso, alguém tinha escrito: ela voltou para casa. Ela está feliz agora. Você também pode ser. Eles a trouxeram de volta, eu sussurrei. Eles vão fazer ela casar com ele de qualquer jeito. Isso complica tudo, xingou a Patrícia quando ligamos para ela. Se a Ana voltar atrás no depoimento, ela não vai fazer isso, eu disse firme. Olhe os olhos dela, ela está apavorada. O medo não importa se ela não testemunhar. O ataque de domingo foi mais direto. A vizinha da Teodora ligou para avisar que uns homens estavam tirando fotos da casa do outro lado da rua. Quando a polícia chegou, eles já tinham ido embora. Mas a mensagem ficou clara. Sabemos onde você está. Talvez seja a hora de mudar você de lugar. Talvez devêssemos mudar você de lugar, sugeriu a Margarete numa reunião urgente. Mas a Teodora balançou a cabeça. Fugir para eles é sinal que estão ganhando. A gente fica, a gente documenta, a gente luta. Na segunda de manhã rolou a audiência para a ordem de proteção permanente. A Patrícia me preparou com cuidado, mas nada me preparou para entrar naquele tribunal. Minha família inteira estava do outro lado. Tias, tios, primos, líderes da comunidade, todos com suas roupas melhores, todos me olhando com pena e desgosto misturados. Meus pais sentaram na primeira fila, minha mãe limpando os olhos com um lenço. Sentei do lado da Patrícia, tentando não tremer. O advogado do meu pai foi o primeiro a falar, pintando o quadro de uma família amorosa destruída pela corrupção ocidental. Ele trouxe testemunhas de caráter, o imã da nossa mesquita, familiares, amigos e até meu antigo pediatra, que disse que eu nunca mostrei sinais de abuso nos exames porque nunca ficava sozinha com ele. Eu sussurrei para Patrícia. Minha mãe sempre respondia por mim. Quando foi nossa vez, a Patrícia mostrou as provas com calma, fotos dos meus ferimentos, redações contando anos de preparação pro casamento forçado, imagens de segurança do meu pai chegando com receitas falsas. Depois chamou a senhorita Rodrigues para testemunhar. Minha professora ficou calma, mas eu vi as mãos dela tremendo de leve. Ela contou que me encontrou lendo uns folhetos, que eu perdi peso com o tempo, que as redações dela preocupavam. Você já contou isso antes? Perguntou o advogado do meu pai. Eu tentei ganhar confiança dela primeiro, pensando que ela só ia falar se sentisse segura, então eu não denunciei na hora. Denunciei quando tive provas de verdade. Depois de supostamente influenciar ela com propaganda contra a nossa cultura, Patrícia rebateu, mas o estrago já tinha sido feito. Estavam pintando a senhorita Rodrigues como manipuladora. Quem teria plantado essas ideias? Quando chegou minha vez de falar, a Patrícia me fez focar nos fatos, as cicatrizes das queimaduras,
As surras, os homens que meus primos prometeram para as esposas mortas do Amude Abibi. Essas são acusações sérias, disse o juiz. Você tem provas dessas mortes? As certidões de óbito são públicas, respondeu a Patrícia. As duas morreram de insuficiência renal antes dos 23 anos. As duas tiveram várias gestações. O advogado do meu pai se levantou. Insuficiência renal é problema de saúde, a menos que você diga que meu cliente matou essas mulheres. Eu estou falando de um padrão, respondeu Patrícia. Noivas jovens, várias gestações, mortes precoces, e agora querem dar outro filho para ele para contestar. O advogado do meu pai gritou. O conselho está fazendo acusações sem provas. O juiz pediu ordem, mas eu vi dúvida no olhar dele. Sem o depoimento da Ana, sem provas do casamento forçado além do que eu dizia, era complicado. Foi quando as portas do tribunal se abriram. Uma mulher entrou, acompanhada de um funcionário do conselho tutelar. Ela era jovem, devia ter uns 25 anos, usava hijab e andava mancando. Meritíssimo, disse o funcionário. Essa testemunha tem informações importantes pro caso. Meu pai ficou tenso. Minha mãe engasgou. A mulher falou e se apresentou. Eu sou a Fátima Bibi, a primeira esposa do Amuda Bibi. Eu não morri. O tribunal ficou em choque. O advogado do meu pai tentou impedir enquanto minha família cochichava nervosa. Eu tinha 15 anos quando casei com ele, continuou Fátima quando o silêncio voltou. Aos 20, eu já tinha 4 filhos e meus rins estavam falhando. Minha família dizia que eu tinha morrido, mas uma enfermeira do hospital me ajudou a fugir. Estou escondida há 5 anos, ela olhou direto para mim. Quando vi as postagens sobre você no Facebook, soube que tinha que falar. Eu não podia deixar que ele fizesse com outra menina o que fez comigo. O depoimento dela foi muito forte. As gestações foram forçadas a acontecer muito perto uma da outra. As suas quando ela não conseguia engravidar rápido do jeito que a família queria, mas eles priorizavam a reputação mais do que a vida dela. Eles preferem contar que eu morri do que admitir que a filha fugiu do marido. Ela disse. É isso que acontece com meninas que tentam escapar, ou morrem, ou são apagadas. O advogado do meu pai tentou desmerecer o depoimento dela, mas ela trouxe exames médicos, provas dos ferimentos, documentos dos danos nos rins causados pelas várias gestações e até fotos do túmulo falso que a família fez. Quando o juiz decidiu, ele foi claro, a ordem de proteção seria definitiva. Meus pais não poderiam ter contato comigo. Se desobedecessem, teriam problemas com a polícia. Meu pai levantou e, enquanto a gente se preparava para sair, disse em árabe: Você não é minha filha, você está morta pra gente. Sente-se, senhor, avisou a juíza. Mas minha mãe também se levantou, tirando o hijab num gesto de rejeição total. Não temos filha, anunciou ela. Ela morreu hoje. Sair daquele tribunal foi como andar no fogo. Familiares viraram as costas para mim. Alguns cuspiram no chão, outros falaram palavrão baixinho. Mas a Fátima segurou meu braço com cuidado. Você não está sozinha, sussurrou. Somos mais do que eles querem admitir. Lá fora, Teodora estava no carro, com o motor ligado, esperando. Enquanto a gente ia embora, vi minha família toda reunida na escada do tribunal, meu pai falando no celular, nervoso e gesticulando. Ainda não acabou, disse a Patrícia. Eles vão tentar outras formas. Fique esperta. Ela estava certa. Em poucos dias, o assédio piorou. Como não conseguiam me achar direto, acharam outras formas. Minhas antigas contas nas redes sociais, que eu tinha desativado, foram invadidas e reativadas com posts falando que eu tinha problemas mentais e pedindo ajuda. Fotos minhas foram editadas para parecer que eu estava instável e espalhadas por aí. Os comércios da comunidade onde a Teodora comprava começaram a negar serviço para ela. Não queremos confusão, disse um dono de loja, se desculpando. Sua filha adotiva. A família dela é poderosa. Depois vieram os advogados, mas não eram mais casos criminais. Era processo civil, por difamação, sofrimento emocional, e por afastar o afeto. Tudo sem motivo, mas difícil e caro de enfrentar. Eles querem nos quebrar financeiramente e nos dominar, explicou a Patrícia. É uma tática comum. Mas o pior veio pelas outras meninas. Vídeos começaram a aparecer na internet, com primos e amigos da família falando como eu os tinha influenciado com ideias perigosas.
Cada depoimento feito para me mostrar como uma pessoa ruim, que pegava meninas novas. Ela disse que nossos pais queriam nos vender, falou um primo para a câmera. Ela nos fez ter medo da nossa própria família. Eu reconheci o jeito treinado na voz e no olhar deles. O medo nos olhos. Eram as meninas que eu tentei salvar, agora virando armas contra mim. A Teodora aumentou a segurança depois que achamos pegadas no jardim numa manhã. A polícia não conseguiu provar nada, mas sabíamos que alguém estava vigiando a casa. Talvez você devesse pensar em entrar no programa de proteção a testemunhas? Sugeri isso na semana em que tudo parecia pior, disse Margarete. Mas eu pensei na Fátima, que ficou escondida por 5 anos. E se eu fugir, vou abandonar as outras meninas que ainda estão presas. Não, respondi. Eu decidi ficar. Eu vou lutar. Vou mostrar para eles que é possível. O próximo problema veio de um lugar que eu não esperava. Uma mulher apareceu na porta da Teodora, dizendo que trabalhava com o serviço de mediação cultural. Somos especialistas em ajudar a juntar famílias, falou ela, com voz calma. Talvez a gente pudesse marcar uma reunião, com alguém para supervisionar. A Teodora fechou a porta na cara dela, mas a mulher deixou alguns panfletos falando sobre a tristeza de se afastar da cultura e como a união da família é importante. Depois disso, várias outras tentativas parecidas apareceram. Veio uma terapeuta que ajuda pessoas a se reintegrarem culturalmente. Um líder religioso ofereceu ajuda para mediar a situação. Até um parente distante, que eu mal conhecia, apareceu dizendo que minha avó estava doente e pedindo para me ver pela última vez. Cada uma dessas tentativas a gente anotava, denunciava e recusava. Mas eles estavam tentando nos cansar. Então a Patrícia ligou com uma notícia que eu não esperava. A Ana quer te encontrar. Meu coração bateu forte e depois ficou gelado. Será que é uma armadilha? Não sei, respondeu Patrícia. Ela entrou em contato pelo advogado dela e disse que tem coisas importantes para te contar. A reunião foi marcada no escritório da Patrícia, com segurança lá. Quando a Ana entrou, eu mal reconheci ela. Ela tinha emagrecido muito, os olhos estavam sem vida, e parecia que algo dentro dela tinha quebrado. Eles me fizeram voltar. Ela sussurrou quando ficamos sozinhas. Disseram que iam machucar minha irmãzinha se eu não voltasse. Ana, me desculpa, comecei. Espera, ela me interrompeu, nervosa. Tem uma coisa que você precisa saber. Eles estão planejando algo. O que? Eu ouvi meu pai falando. Eles desistiram de te trazer de volta. Isso é bom, né? Não, os olhos dela se encheram de lágrimas. Agora eles querem fazer de você um exemplo para mostrar para as outras meninas o que acontece quando alguém trai a família. Como assim? Não sei direito, mas ouvi eles falando da sua nova escola e que querem mandar uma mensagem que todo mundo vai entender. Meu sangue gelou. Quando vai ser? Em breve, talvez essa semana. Me desculpa, eu não sei mais nada, eles não confiam em mim agora. Ela segurou minhas mãos forte. Tenha cuidado, mude tudo. Não siga os padrões, eles estão observando e aprendendo sua rotina. A segurança levou ela embora rápido, mas antes ela colocou um papel pequeno na minha mão, com o endereço. Outras meninas, ela murmurou silenciosamente. Ajude elas. Naquela noite, a Teodora e eu fizemos planos. Eu ia faltar uns dias na escola, mudar meus horários, e nunca ficar sozinha. Mas a gente subestimou quanto eles eram determinados. Na manhã de quarta-feira, eu estava na cozinha quando o alarme de segurança da Teodora disparou. Não é o alarme do perímetro, é o sensor da janela do meu quarto. Ela gritou. Tranque-se no banheiro, ela ordenou, já falando com a polícia no telefone. Eu corri, ouvindo o vidro quebrando atrás de mim e vozes de homens gritando em árabe. Não eram meu pai nem meus tios, eles eram espertos demais para aparecer pessoalmente. Eram homens contratados, parentes distantes ou gente da comunidade que topava fazer o serviço sujo. A porta do banheiro era de madeira grossa e tinha uma boa tranca, mas não ia durar para sempre. Eu podia ouvir eles procurando, chamando meu nome, dizendo que só queriam conversar. A polícia está a 3 minutos daqui? A Teodora chamou pela porta. Espera. A maçaneta balançou, e depois veio um barulho mais forte, tipo batida. Eles me acharam. Sai, garota, não deixa isso ficar mais difícil. Sua família sente sua falta.
Me encostei na parede lá no fundo, procurando alguma coisa para me defender. Uma lata de spray de cabelo, uma tesoura na gaveta. Não era muita coisa contra homens grandes. O batente da porta começou a quebrar. Mais uma batida e eles iam entrar. Aí, as sirenes começaram a tocar. Sirenes lindas, abençoadas, gritando na nossa rua. As batidas pararam. Ouvi passos correndo e portas batendo. Quando a polícia entrou, os homens já tinham ido embora. Só ficaram cacos de vidro e pegadas de lama. Precisamos tirar você daqui hoje à noite, disse a Margarete, que chegou rapidinho, menos de 1 hora depois. A situação aqui está comprometida. Enquanto eu juntava minhas poucas coisas, pensei no aviso da Ana, no endereço que ela me deu, e em todas as meninas que ainda estavam presas, achando que não tinham saída. Quero fazer uma coisa antes, falou a Teodora. Antes de irmos, preciso fazer uma ligação. Ela ligou para a senhorita Rodrigues. Lembra daqueles panfletos? Acho que chegou a hora de fazer mais, muito mais. Porque eles podiam me transferir, ameaçar, me caçar, mas não podiam calar o conhecimento que eu tinha espalhado. Cada menina que aprende seus direitos é uma vitória que eles não conseguem apagar. A luta pela minha liberdade ainda não tinha acabado. Mas, enquanto a gente saía do abrigo da Teodora para ir para outro lugar seguro, eu carregava comigo algo mais forte que o medo. A certeza de que eu já tinha vencido a batalha mais importante. Eu tinha mostrado que é possível dizer não, escolher um caminho diferente, sobreviver à rejeição e construir uma nova vida. E que essa mensagem, essa esperança, ia chegar em outras meninas, querendo minha família ou não. O novo abrigo era a 64 quilômetros daqui, um apartamento pequeno em cima da garagem de um policial aposentado. A Margarete explicou que ele já tinha feito isso antes, ajudando meninas cujas famílias não paravam de perseguir. A segurança lá era ainda mais forte que na casa da Teodora. Tinha sensor de movimento, câmeras, botões de pânico em todos os quartos. Passei a primeira noite olhando para o endereço que a Ana me deu, um número de casa num bairro que eu conhecia, onde morava outro grupo da nossa comunidade, outras meninas que precisavam saber suas opções. Na manhã seguinte, a senhorita Rodrigues nos visitou com caixas de suprimentos. Decidimos fazer pacotes de informação, não só panfletos, mas guias escondidos dentro de cadernos escolares, números de telefone escritos como se fossem problemas de matemática, informações legais disfarçadas de tarefa de história. Vamos entregar esses pacotes pelas enfermeiras da escola, explicou ela. Elas são obrigadas a ajudar e podem identificar alunos que estão em perigo. Enquanto a gente trabalhava, a Patrícia ligou com notícias novas. Os homens que invadiram a casa da Teodora foram identificados pelas impressões digitais. Eram primos distantes do lado do pai. Mandados de prisão foram emitidos, mas eles já tinham fugido do estado. As famílias deles também entraram com processo, disse Patrícia. Um recurso contra a ordem de proteção. Eles estão dizendo que é discriminação religiosa. Os pacotes demoraram 3 dias para ficar prontos. Cada um tinha um bolso escondido com números de emergência, informações sobre direitos legais e planos para fugir, passo a passo. Fizemos 50, sabendo que a maioria ia ser jogada fora por pais desconfiados. Mas se pelo menos uma chegar a uma menina que precisa, já vale. Na quinta-feira, aconteceu uma coisa nova. Uma assistente social chegou com uma adolescente, com os olhos cheios de medo. Ela era de outra família da nossa comunidade, mas a história dela era igual. Estava prometida a um homem de 47 anos. A menstruação dela tinha vindo na semana passada. Eu achei seu caderno, ela sussurrou para mim. Escondido no quarto do meu primo, aquele com os problemas de matemática que na verdade eram números de telefone. Meu coração disparou. A informação já estava chegando longe, além do que eu podia controlar. A Margarete cuidou da colocação de emergência dela enquanto eu fiquei com ela, explicando o que ia acontecer depois. O medo nos olhos dela foi mudando devagar, virando força quando ela percebeu que tinha opções. Naquela noite, meu telefone novo tocou com um número que eu não conhecia. Quase não atendi, mas alguma coisa me fez pegar o telefone. Não desliga. Uma voz jovem falou rápido. Estou ligando do telefone de um amigo. Somos 6 meninas. Achamos suas informações. Precisamos de ajuda. Peguei uma caneta e anotei tudo enquanto ela falava baixinho e depressa. 6 meninas.
Entre 12 e 16 anos, 3 já estão prometidas para homens mais velhos. Elas se encontraram em segredo e mostraram as páginas do caderno que acharam. Você consegue falar com os professores ou orientadores? Perguntei. A gente está tentando, mas nossos pais estão sempre de olho agora. Depois do que você fez, todo mundo está com medo. Dei para ela frases prontas para usar, nomes de professores em escolas diferentes que poderiam ajudar. Fiz ela repetir os números de emergência para eu saber. Falei sobre as câmeras de segurança no tribunal e como pedir ordens de proteção. E se eles nos pegarem? Ela perguntou, com a voz tremendo. Então tenta de novo, respondi firme. E de novo, até você ficar livre. Na sexta-feira de manhã, a Patrícia ligou com uma notícia urgente. O advogado do seu pai entrou com um processo rápido. Eles dizem que você está recrutando meninas para situações perigosas. Querem acusar você criminalmente por ensinar seus direitos para as meninas. Chamam isso de corrupção de menores e interferência nos direitos dos pais. Não vai funcionar, mas é para te assustar e calar sua boca. Mas eu já estava cansada de ficar calada e com medo. Naquela tarde, encontrei um jornalista que a senhora Rodrigues conhecia, que entende de histórias de direitos humanos. Ele topou escrever sobre a rede secreta das meninas que compartilham informações, protegendo suas identidades e mostrando o que está acontecendo. Sem fotos, sem nomes verdadeiros, ele prometeu. Mas as pessoas precisam saber que isso está acontecendo aqui, na América. O artigo só sairia semanas depois, mas só saber que ia sair já era uma vitória. No sábado chegou uma surpresa pelo correio. Um pacote sem endereço, com selo de outro estado. Dentro tinham fotos e uma carta com uma letra tremida. As fotos mostravam uma jovem vestida de uniforme de enfermagem, sorrindo numa festa de formatura. A carta era da Fátima. Ela escreveu: quero que você veja o que é possível. 5 anos escondida, mas consegui construir uma vida. Me tornei enfermeira. Encontrei alguém que me ama de verdade, que vê meu valor, não só como propriedade de alguém. Continue forte. Chorei segurando aquelas fotos, vendo a prova de que sobreviver pode ser mais que só sobreviver. O domingo foi tranquilo até a noite, quando a Margarete ligou. Hoje mais 3 meninas apareceram. Famílias diferentes falando dos pacotes de informação. O Conselho Tutelar está começando a investigar. A reação foi rápida. Na manhã de segunda, o advogado do meu pai deu uma entrevista em frente ao tribunal. Ele me pintou como uma adolescente problemática, destruindo famílias e corrompendo crianças inocentes com ideologia ocidental. Vários líderes da comunidade estavam atrás dele, concordando sério. Ela quer atingir meninas vulneráveis, disse ele para as câmeras. Enche a cabeça delas com mentiras sobre famílias amorosas que só querem proteger sua cultura. A Patrícia já estava pronta com nossa resposta. Ela juntou depoimentos de professores, assistentes sociais e conselheiros que viram esse problema por anos, mas não sabiam como ajudar. O policial aposentado com quem eu estava ficando até topou falar. Ele contou como as famílias faziam de tudo para buscar as meninas. Mas o golpe maior aconteceu na terça-feira. Um vídeo apareceu na internet. Era a Margie de novo, mas dessa vez ela não estava sozinha. 4 outras meninas do grupo de habilidades da minha esposa estavam com ela, todas falando como eu tentei contra as famílias delas. Ela disse que nossos pais eram maus. Uma garota falou bem forte. Nossa cultura está errada e ela faz a gente odiar quem a gente é. Eu reconheci que tudo era treinado, as palavras escolhidas com cuidado, mas quem assistia de fora parecia que era uma acusação séria. Não assista mais, o policial aposentado aconselhou, fechando o laptop. Eles estão tentando destruir você. Na quarta-feira, tudo foi rápido. A Patrícia ligou cedo. O jornalista editor recebeu ameaças legais por causa do artigo. O advogado do meu pai estava dizendo que era difamação e ameaçando com processos grandes. Então a Margarete chegou com uma notícia que me gelou o sangue. Uma das meninas que te ligou na semana passada. A família dela descobriu tudo. Eles vão levar ela para outro estado amanhã. Qual delas? Perguntei, mesmo já sabendo. Seria a mais velha, a mais corajosa, a que mais podia lutar. Samira, 16 anos, ela ia se encontrar com um conselheiro naquele dia. Pensei rápido.
Se ela conseguisse chegar no tribunal antes deles, talvez. A Margarete já estava ligando para avisar as autoridades. Mas a gente sabia das estatísticas. Quando as meninas eram levadas para outro estado, quase nunca apareciam de novo. Naquela tarde, eu tomei uma decisão. Mesmo com todo mundo dizendo para não, eu quis ir ao tribunal. Não entrar lá dentro, isso era muito perigoso. Mas ficar perto, onde a Samira podia me ver se conseguisse escapar. O policial aposentado estacionou o carro num lugar onde a gente podia vigiar o prédio. 2 horas passaram. Nada aconteceu. Até que uma van parou e eu a vi. Samira se apertou entre 2 mulheres que estavam indo para a entrada. Não era para proteção, era para documentos, tipo passaporte. Eles iam levar ela para fora do país. Ela me viu pela janela do carro. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Eu encostei a mão no vidro e murmurei uma palavra. Corre! Ela não correu, não conseguiu. Com as tias segurando os braços dela, mas quando passaram pelo posto de segurança, ela fez outra coisa. Caiu no chão, gritando de dor na barriga. Foi uma jogada clássica do meu manual. A segurança chamou ajuda médica. No meio da confusão, Samira conseguiu segurar o braço de um policial. Não deu para ouvir o que ela falou, mas vi a expressão dele mudar. Ele falou no rádio e logo mais policiais chegaram. As tias tentaram levantar ela, dizendo que estava tudo bem. Mas Samira continuou gritando e segurando o braço do policial. Em poucos minutos, os agentes do conselho tutelar chegaram. Precisamos ir, disse o policial, ligando o carro, agora. Enquanto a gente saía, eu vi meu tio saindo da van, com o telefone no ouvido, gesticulando bravo. Eles perderam mais uma. A quinta-feira foi cheia de reuniões jurídicas. A Patrícia estava montando um caso contra as ameaças e assédios, anotando tudo o que acontecia. A jornalista achou uma editora que topava arriscar os processos. E mais meninas começaram a aparecer. Não só da minha comunidade, mas de outras que ouviram falar da nossa luta. Você começou algo, disse a Patrícia, algo que eles não conseguem parar. Na sexta-feira de manhã, acordei com o som de sirenes. Não era estranho nessa vizinhança, mas essas pararam perto. Perto demais. O policial aposentado já estava de pé, olhando as câmeras. Afastem-se, ele ordenou, com a mão na arma. Pela janela, vi fogo. Um carro no estacionamento estava pegando fogo. Não era o carro dele, era um que não estava lá na noite passada. Enquanto os bombeiros trabalhavam, a polícia achou algo no porta-malas. Bonecas vestidas com vestido de noiva branco queimando até virar pó. A mensagem era clara. Eles vão tentar transferir vocês de novo, disse a Margarete quando chegou naquele dia. Mas eu estava cansada de fugir. Não, eles querem me ver com medo, escondida. Cansei de dar a eles o que querem. A gente discutiu por horas. Finalmente, chegamos num acordo. Eu ficaria, mas com segurança reforçada. Policiais de folga iam se revezar em turnos, botões de pânico ligados direto no 192. E eu ia mudar de lugar toda hora, nunca dormir no mesmo lugar 2 vezes. No sábado, chegou uma notícia boa. O artigo foi publicado na internet bem cedo e viralizou em poucas horas. Choveram comentários de mulheres que escaparam de coisas parecidas, oferecendo ajuda e recursos. Organizações que eu nem conhecia entraram em contato, querendo ajudar a espalhar a rede de informação. Mas a melhor notícia veio da Ana. Uma mensagem de um número desconhecido. 12 meninas em 3 estados agora têm os cadernos. Elas estão fazendo cópias. Você conseguiu. O domingo foi tranquilo, mas eu sabia que era a calmaria antes da tempestade. Minha família não ia aceitar esse desafio sem uma resposta forte. Veio na segunda-feira de manhã. Não foi violência dessa vez, mas algo pior para eles. Um anúncio oficial no boletim da comunidade. Eu tinha sido oficialmente rejeitada, não só pelos meus pais, mas por toda a família. Meu nome seria tirado das árvores genealógicas, minhas fotos removidas das casas. Quem falasse comigo sofreria o mesmo. No mundo deles, isso era pior que a morte. Era um apagamento total. Mas quando li o anúncio, senti algo que não esperava. Alívio. Eles jogaram a última carta, e eu ainda estava de pé.
A terça-feira trouxe uma chuva de respostas. As meninas que estavam observando, esperando, viram que o pior castigo não me derrubou. Mais 3 ordens de emergência foram feitas naquele dia. 2 meninas conseguiram chegar em abrigos. Uma foi pega, mas conseguiu avisar os professores antes que a família dela conseguisse transferi-la. Na quarta-feira, me encontrei com os líderes da organização que entraram em contato. Eles queriam organizar a rede de verdade, criar um sistema de apoio com respaldo legal e casas seguras feitas especialmente para esses casos. Vamos chamar isso de Rede da Liberdade, disse uma mulher, escondida na vista de todo mundo, igual aos seus cadernos. Na quinta-feira, tive audiência para renovar a ordem de proteção permanente. Entrei no tribunal e encontrei ele cheio. Não comi a família dessa vez. Eles desistiram, mas tinha meninas e mulheres que conseguiram escapar, assistentes sociais que ajudaram, professores que perceberam os sinais. O advogado do meu pai fez uma última tentativa, dizendo que a rejeição mostrava que a família não queria contato. O juiz o cortou rápido. A rejeição não apaga as ameaças feitas nem os crimes cometidos, falou firme. A ordem está mantida. Quando saímos do tribunal, a Fátima estava esperando do lado de fora. Ela dirigiu 3 horas para chegar ali e mostrar que eu não estava sozinha. Não precisávamos falar nada, só nos abraçamos enquanto os fotógrafos tiravam fotos. 2 garotas que se recusaram a desaparecer. Na sexta-feira, a Rede da Liberdade fez sua primeira reunião oficial. Tinha 15 voluntários, incluindo a senhora Rodrigues e a Teodora. Planejamos como distribuir os pacotes de informação, onde ficariam os abrigos seguros e o que fazer em caso de emergência. O que começou com panfletos roubados estava virando algo real. Naquela noite, meu telefone tocou. Outro número que eu não conhecia. Outra garota, com a voz tremendo entre medo e esperança. Encontrei seu caderno. Ela sussurrou, pode me ajudar? Sim, eu disse, pegando minha caneta. Me conte tudo. Enquanto ela falava, pensei em todas as meninas que ainda estavam presas, que ainda acreditavam que não tinham escolha. A rede ia crescer, a informação ia se espalhar. Algumas iriam escapar, outras não. Mas cada menina que aprendesse seus direitos era uma vitória. Minha família me apagou, mas eu me tornei algo que eles não podiam apagar. A prova de que suas filhas podem escolher de um jeito diferente. Esse conhecimento ia se espalhar em conversas sussurradas e cadernos escondidos, por meninas corajosas que arriscariam tudo pela liberdade. A guerra não tinha acabado. Talvez nunca acabe de verdade. Mas quando dei para aquela outra menina apavorada as palavras que podiam salvar sua vida, eu soube que já tínhamos vencido a batalha que mais importava. Nós provamos que era possível dizer,